Boa noite, queridos. Prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui nessa noite. Eu creio que essa noite vai ser uma noite poderosa, uma noite incrível para todos nós. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você e queria conversar com o Espírito Santo nesse momento. E antes de começar, eu queria te dizer algo. Convide todas as pessoas que você conhece. Essa noite nós vamos começar uma série chamada Destino. Permaneça conectado no seu destino. E eu tenho certeza que vai ser uma noite onde Deus vai falar poderosamente com a sua vida, Deus vai falar poderosamente com a sua história e Deus vai te tocar de uma forma poderosa. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Deus, nessa noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, por todo esse tempo que nós temos tido a oportunidade, meu Deus, de podermos nos aproximar mais perto, estarmos mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus, nessa noite, depois dessa adoração, meu Deus e meu Pai, que alcançou o mais profundo, Deus, do nosso coração, e nós pudemos, meu Deus e meu Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Nessa noite nós queremos levantar a nossa voz, nós queremos levantar, meu Deus e meu Pai, toda a expressão de adoração que está dentro de nós a Ti. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, abra a porta da intimidade dentro de nós. O Deus, desentulha o poço da intimidade dentro de nós, Espírito Santo. Nos encha poderosamente da Tua presença, nos encha poderosamente da Tua graça, do Teu favor. O Deus, nos encha poderosamente, meu Deus e meu Pai, o Deus das convicções de que todas as promessas do Senhor em nós vão se cumprir. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu quero te pedir, meu Deus, nos faça permanecer conectados naquilo que o Senhor criou para nós. Não nos permita, Espírito Santo, desviar para a direita, para a esquerda. Não nos permita, meu Deus, desviar, meu Deus, para nenhum lugar a qual o Senhor não está. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te peço, cura todas as pessoas que precisam ser curadas agora, Espírito Santo. Aqueles que precisam ser tocados poderosamente pelo Teu Espírito. Aqueles que precisam ser tocados pela alegria, pela fé, pela esperança. Aquelas famílias que precisam ser restituídas porque tiveram perdas, Espírito Santo. Aquelas pessoas que precisam, meu Deus e meu Pai, ó Deus, ser totalmente quebrantadas pelo Senhor, Deus, que precisam Te encontrar, meu Deus, nesse tempo. Espírito Santo, aqueles que estão se sentindo acusados, condenados, aqueles que estão se sentindo, meu Deus e meu Pai, que parece que não conseguiram fazer nada daquilo que planejou. Espírito Santo, alivia o fardo e o coração dos Teus filhos. Alivia o jugo, meu Deus e meu Pai, ó Deus, que está sobre eles, porque o Teu fardo é leve e o Seu jugo é suave. Meu Deus, eu quero Te pedir nessa noite, nos ajuda de uma forma, nessa noite, que nós possamos entender que foi o Senhor que escreveu a nossa história, que não precisamos fazer esforço nenhum para vivê-la, a não ser acreditar em Ti. Meu Deus, que possamos, meu Deus e meu Pai, entender e ter a convicção, a partir dessa noite, meu Deus, que nós precisamos simplesmente confiar naquilo que o Senhor disse que nós somos. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nos ajuda poderosamente, nos ajuda intimamente a entendermos isso, que a Tua graça e o Teu favor, ó Deus, nos toque nessa noite. Eu peço, meu Deus, também pelas famílias, meu Deus e meu Pai, que estão procurando os seus ajustes esses dias. Quantas mensagens recebi, meu Deus e meu Pai, de pessoas precisando de ajuda, de ajustes, meu Deus e meu Pai, na sua jornada. Meu Deus, eu peço ao Senhor, pegue na mão dos Teus filhos e leve eles até o ponto exato de uma experiência profunda contigo. Pegue eles, meu Deus, e os leve até o ponto exato de uma experiência sobrenatural contigo. Meu Deus, cria um ambiente de milagres ao nosso redor nessa noite. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, tome todo o nosso entendimento, tome a nossa vida. Nós queremos dizer que somos dependentes do Senhor e para Ti nós vivemos. Não tem motivo de nós vivermos se não for por Ti, Jesus. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor, nos faça sensíveis
a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Essa noite nós vamos começar uma série. Essa série vai durar esse próximo mês. São 4 ministrações que elas vão se encaixando uma na outra, para que possamos viver esse tempo em Deus e viver esse tempo para Deus. Sabe, nos últimos anos Deus tem me falado muito forte sobre 3 coisas: essência, ambiente e cultura. Nesses últimos anos, caminhando a minha nação e pregando na minha igreja, conversando com pessoas, passando por discipulados, lendo, me expondo a palavra e as minhas devocionais, eu comecei a entender que todo o processo de transformação que passamos desde o dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, até os dias de hoje, o objetivo de Deus é fazer com que eu e você vivamos sobre a plataforma de uma essência de pureza, de temor e de liberdade em Deus. Diante de tantos desafios que nós estamos vivendo em nossa geração, sabe, diante de tantas definições que precisamos ter, diante de tantas decisões, eu gostaria de mergulhar com você nessas próximas 4 ministrações, nessa série de destino. Sabe, permaneça conectado no seu destino. Verdadeiramente nós detectarmos qual é a essência que tem nos movido em nossa jornada. O que tem nos movido até aqui? O que tem nos movido até aqui? O que tem nos movido, sabe, a servirmos ao Senhor? O que tem nos movido, sabe, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? E estamos tomando essas decisões, essas escolhas, e quais são os impactos que isso tem feito na nossa vida? Isso tem nos feito alicerçados em Cristo? Isso tem nos fortalecido em Cristo? Porque nós precisamos, diante de tudo isso, decidir qual é o caminho correto que nós precisamos prosseguir. Existe uma geração procurando uma rota correta. Sabe, antes de ir um pouquinho mais à frente, eu quero te dizer algo nessa noite. Você, depois da morte de cruz, se tornou o caminho, a verdade e a vida. Cristo em você se tornou esperança para uma geração. A Bíblia fala que se eu e você transformarmos a nossa fé em obras, nós vamos curar o mundo e vamos fazer o mundo enxergar Jesus como o único caminho para as suas vidas. Sabe, nesses últimos 18 anos, fazendo uma análise hoje da minha vida, nesses últimos 18 anos, Deus tem nos dado uma missão de formar líderes que vão caminhar na sociedade, manifestando justiça, paz e alegria. E eu reporto isso a Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque se nós estivermos no Espírito Santo, ou formos movidos pelo Espírito Santo, nós vamos mudar os ambientes que nós estamos inseridos, nós vamos manifestar o reino de Deus e nós vamos transformar vidas, para que essa geração tenha homens e mulheres que possam ser canais, que possam ser caminhos para que o céu invada a terra e a geração que os enxergar tenham uma decisão: eu vou depender de Deus na minha vida e na minha história. Mas tudo isso acontece a partir de uma pergunta: como está a sua fome por Deus? Hoje eu quero que você pergunte para você agora: como está a sua fome por Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente. Diariamente, sabe, durante o dia, por várias vezes, dezenas de vezes, sabe, nós temos que nos deparar com essa pergunta: como está a nossa fome por Deus? Porque se nós temos que orar sem cessar, e se a oração é uma das formas de nós alcançarmos o coração de Deus, isso quer dizer que a oração, quando nós oramos sem cessar, ela supre a nossa fome, e a nossa fome então, ela passa a ser a necessidade de nós darmos ou espalharmos o reino de Deus, para que as pessoas que estão nos vendo, eles tenham uma busca intensa por essa fome e tenham o desejo de serem transformados, porque eles são importantes, porque eles são uma revelação que um dia estavam no coração de alguém, mas se tornou realidade para uma geração. Sabe, eu pergunto para você: como é que está a sua essência nessa noite?
Quando eu comecei a ser ministrado por Deus sobre essa palavra destino, o Espírito Santo de Deus começou a me propor algumas coisas. Sabe, uma das coisas que Ele me propôs foi: Alessandro, eu preciso te mover por uma essência. Eu preciso te mover por uma essência. Eu preciso, sabe, colocar você sobre uma plataforma que você vai me honrar e que você não vai se sentir pesado. E o que eu entendo? Que quando eu confio em Deus, eu tenho meu destino alinhado. A essência, ela cria a oportunidade de você declarar que você confia em Deus. Então eu quero dizer para você que a essência que está dentro de você, então, move dentro de você algo. A decisão de servir, a decisão de honrar e a decisão de se posicionar para que Deus possa então te lançar, para que você se torne o caminho, a verdade e a vida que Ele disse. Quantos estão procurando, sabe, nesses dias de hoje, respostas para o seu destino, respostas para a sua vida? Quantos milhões de pessoas? Eu estava lendo uma pesquisa, há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja, bilhões de pessoas. Eu vou te dar mais ou menos um número aproximado: 2 bilhões de pessoas a qualquer momento podem ficar depressivas e entrar em depressão. Nós não teremos hospitais, se não temos, sabe, hospitais para colocar as pessoas que estão sofrendo com esse vírus. Imagina as pessoas, sabe, que não vão ter oportunidade de abrir o seu coração, mas elas estão depressivas. Sabe por que elas estão depressivas? Porque elas não aprenderam a confiar em Deus, porque elas não aprenderam a confiar no Senhor. Sabe, quando você confia no Senhor, você se torna essa régua, ou melhor, você se torna essa pessoa, esse caminho, essa voz, esse exemplo que elas precisam para alinhar o seu destino. A Bíblia fala, sabe, em Lucas capítulo 5, do verso 1 a 11, assim: certo dia Jesus ele estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Ele viu à beirada do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então Jesus, num dos barcos que pertencia a Simão, ele pediu-lhe que ele lhe emprestasse aquele barco e afastasse um pouco da praia. Então sentou-se Jesus no barco e ele ensinava ao povo. E tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá aonde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Verso 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes quase começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase se afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante tu serás pescador de homens. Pois ele e a todos os seus companheiros, eles estavam perplexos com a pesca que havia feito. Verso 10: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, eles então arrastaram seus barcos para a praia, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, aquele barco é o destino de Pedro. De repente Jesus, ele é imprensado pela multidão. Agora vamos pensar quantas pessoas estavam ali desesperadas porque precisavam ouvir uma mensagem de Jesus. Jesus já estava caminhando há várias horas, sabe, Jesus estava cansado e ele olha 2 barcos na beirada da praia e de repente Jesus, ele enxerga 2 pescadores lavando as suas redes. Jesus então, ele chega e ele pede um dos barcos emprestado. Um daqueles barcos era de Simão Pedro. Sabe o que eu vejo
ali na beirada daquela praia. Jesus precisava pregar o seu evangelho àquelas pessoas, Jesus precisava declarar o que estava no seu coração, mas ele precisava de algo que pudesse, sabe, ele pudesse passar um tempo fixo com seus olhos, sabe, liberando uma palavra de destino. E ele escolhe a vida de um cara que estava cansado da sua jornada, porque naquela noite ele tinha lançado as suas redes e ele não tinha pego nada, exatamente nada, e ele está frustrado lavando as suas redes, porque ele comia daquilo, ele vendia aqueles peixes e o seu sustento vinha daquilo. Sabe quantos de nós estamos dessa forma, cansados na nossa vida e no nosso destino, de tentar situações da nossa vida que não dão certo? Quantos de nós fizemos vários projetos na nossa vida e nós simplesmente, sabe, tentamos várias vezes e não deu certo? Quantos de nós começamos coisas e não terminamos e ficamos fracassados porque não tivemos força na jornada? Sabe por quê? Porque o último projeto que fizemos não tivemos o sucesso que imaginaríamos que tivéssemos. Quantos de nós estamos fracassados nos nossos negócios, sabe, pretendíamos ter lucros naquilo que botamos a nossa força, sabe, e a saúde das nossas emoções, ela foi se degradando, simplesmente porque nós não conseguimos obter o êxito. Deixa eu te dizer algo, Simão estava dessa forma. Sabe, quando Jesus ele perde o barco de Simão, ele fala: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo isso, eu vou lançar novamente as minhas redes. Simplesmente, quando Jesus pede aquele barco, ele estava cansado. Ele diz o que tinha acontecido naquela noite, que naquela noite, sabe, ele tinha passado uma noite inteira com seus amigos, ele lançava para um lado a rede, lançava para o outro lado a rede, ele tentava de todas as formas, sabe, nada pegava, e Jesus simplesmente, ele diz: ei, eu preciso do seu destino, porque sobre a plataforma do seu destino, eu preciso declarar uma mensagem para uma geração. Deixa eu te dizer algo nessa noite, Jesus precisa do seu destino nessa noite, Jesus precisa da sua história nessa noite, Jesus precisa das suas tentativas novamente nessa noite, Jesus precisa da sua mente, do seu coração, da sua vontade nessa noite. Jesus precisa nessa noite, talvez você não tenha força para dizer uma palavra inteira, mas simplesmente Deus quer que você dê um sim para Ele. Um sim é suficiente. Sabe, quando Deus me deu essa série Permaneça Conectado no Seu Destino, eu quero dizer para você que muitas coisas que eu tentei na minha vida também eu não consegui chegar ao final, e eu não tive o êxito daquilo que eu imaginava, sabe, de ter. Mas posso te dizer algo, às vezes, todas as vezes que eu terminava aquilo e eu não conseguia ter êxito, eu me prostrava diante do Senhor, e Deus me ensinava em cima daquela situação: Alessandro, retenha o que é bom, porque eu preciso que você continue a sua jornada. Ei, você não pode parar, tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que dependem da sua vontade de lançar as redes novamente. Talvez você só esteja pensando em você nessa noite. Sabe, quando eu estava escrevendo essa série, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: não seja egoísta, simplesmente de você querer as suas vitórias e os seus sucessos. Entenda algo, Alessandro, quando você recomeça novamente, você faz pessoas respirarem no seu destino novamente, porque eles vão depender do seu testemunho, para que eles possam seguir a sua jornada. Assim como Jesus, ele não se ausentou de pedir o barco de Simão para pregar novamente aquele dia, para que ele pudesse ministrar aquela palavra novamente àquelas pessoas que precisavam ouvir uma palavra de esperança, e Jesus se dispôs àquela palavra, e aquelas pessoas foram tocadas, e uma daquelas pessoas foi Simão. Eu quero dizer para você que quando você se dispõe novamente a fazer isso, sabe, quando você se dispõe novamente a fazer isso, sabe o que você está dizendo? Eu quero continuar, sabe, na minha jornada, eu quero continuar na luta a qual eu fui colocado para vencer, e eu não sou derrotado. Preste atenção, as aparentes derrotas, eu quero dizer que são trampolins para as suas maiores vitórias. As suas aparentes derrotas, aquelas que parece que te machucaram, tiraram lágrimas, te colocaram para pensar. Eu posso te dizer algo, talvez você ache isso um absurdo, porque eu também um dia achei, mas um dia, sabe, eu perguntei para Deus: por que eu perdi dessa forma? Sabe o que Deus me disse? Ei, eu tentei falar tanto com você, algumas coisas eu não consegui. Pois eu posso dizer para você hoje: você está tão maleável, você é um barro tão mole, que eu posso construir o vaso que eu preciso construir de honra, para que essa geração possa experimentar e ter acesso ao óleo que eu coloquei dentro de você. Quantos de nós estamos dessa forma?
Quantos de nós estamos levando o nosso destino de qualquer forma? Quantos de nós, sabe, quando ouvimos a voz de Deus, nós não queremos mais dar o nosso barco, mas dar o nosso destino. Mas sabe qual é a palavra que eu quero te dar hoje? Jesus está pedindo o seu destino, Jesus está pedindo novamente a sua história. Jesus está dizendo para você: ei, você não precisa fazer um currículo de emprego. Quando você está no seu destino, você não precisa escrever, sabe, as habilidades que você tem. Você não precisa mostrar para as pessoas a habilidade que você tem. Sabe por quê? Porque quando você está no seu destino, você é desejado. Quando você está no seu destino, sabe o que acontece? Jesus vai pegar você e Jesus vai mostrar você para uma geração, e você vai impactar as pessoas por aquilo que Ele botou dentro de você, não aquilo que você está forçando ser, que Deus não prometeu e nem planejou para que você seja. Sabe, no verso 5, a Bíblia, o verso 4 fala bem assim: e tendo acabado de falar, Jesus, ele olha para Simão e ele faz uma proposta para ele. Ele faz uma proposta para ele. Dentro desse primeiro ponto, quando, sabe, eu confio em Deus, eu tenho o meu destino alinhado. Sabe o que Deus fez através de Jesus com Pedro aquele dia? Deus alinhou o destino de Pedro, Deus alinhou, sabe, o destino de Simão. Deus falou bem assim: vá para águas mais profundas. O que Ele está dizendo aqui? Ei, me dá o seu coração novamente, eu quero te dar uma experiência nova novamente. Quando eu tenho o meu destino alinhado com Deus, eu consigo ouvir a voz de Deus com clareza. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida e sobre todas as pessoas que estão aqui ao meu redor aqui, ó. Deus vai nos alinhar nessa noite de uma forma tão poderosa, que nós vamos ouvir a voz de Deus novamente. E sabe o que vai acontecer? Assim como Ele falou com Simão aqui: ei, vá a águas mais profundas. Deus está nos chamando para águas mais profundas. Sabe por quê? Porque as experiências que Ele vai nos dar, Ele vai limpar a nossa memória do fracasso e vai colocar simplesmente forças em nós através da fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E sabe o que vai acontecer? Você vai obter respostas que você nunca pensou que poderia ter. Você é mais forte do que você imagina ser. Reconheça o seu tamanho, para que Deus possa dizer a vocês sobre o seu tamanho, sobre o pequeno, sobre o pouco que você tem. Eu vou te valorizar, eu vou te lançar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Eu me lembro quando eu fui a Israel, na primeira vez que eu fui a Israel, sabe, eu estava no Monte das Bem-aventuranças e eu comprei um saquinho de sementes. E a semente, sabe, aquela semente tão pequenininha, do grão de mostarda, é a menor semente que tem. Mas sabe o que acontece quando você solta ela na terra? Ela se torna a maior árvore de todas. Talvez você se sinta a menor semente de todas as pessoas que estão ao seu redor, mas posso te dizer, se você obedecer a Deus hoje, e se Ele tiver a oportunidade de entrar no seu destino, eu quero te dizer algo: Ele vai fazer de você uma árvore tão grande, tão frutífera. Ele vai engrandecer o seu nome através de você, por você, e Ele vai fazer com que a voz dEle se manifeste de uma forma poderosa. Como eu dou glória a Deus por tudo que eu estou passando. Eu dou glória a Deus por tudo que minha igreja está passando. Sabe por quê? Porque eu estou vendo as habilidades de outras pessoas que eu não conseguia ver pregando em cima de um púlpito. O bom pastor é aquele que anda no meio das suas ovelhas. E dentro desse processo que nós estamos passando, nós estamos vendo tantas habilidades. Como a igreja que Deus nos deu, ela é inteligente, ela é capaz, ela é poderosa, ela é humilde, ela é serva, ela não desiste. Eu posso te dizer algo. Hoje Jesus está dizendo para você, eu não sei se eu consigo nem ir para o segundo ponto, porque eu sinto muita graça e favor de Deus aqui agora. Mas eu quero te dizer hoje aqui, ó, e tendo acabado de falar a Simão: vá para águas profundas. E falou a todos que estavam com ele: ei. Em outra versão fala bem assim: ei, Simão, pegue o seu barco e empurre para águas profundas. Pegue o seu barco nessa noite. Pegue a sua história nessa noite. Jesus está te dando, sabe, uma oportunidade. E eu quero ser a voz de Deus para você agora. E eu quero dizer para você, eu hoje estou dizendo para você o que Deus está falando profundamente ao meu coração agora. Pegue a sua história, empurre ela para águas mais profundas, porque Deus vai te dar experiências poderosas ainda, sabe, nessa noite. Quando você está no seu destino, você não precisa provar quem você é, porque Deus vai provar quem Ele é através de você. Eu quero profetizar
Porque eu vi muitas pessoas dizendo assim: sabe, apóstolo, eu estou desesperado, Alessandro, porque eu estou sem emprego, eu perdi meu emprego. Eu quero dizer para você, Deus não vai abrir uma para você porta, não. Deus vai abrir várias, para Ele mostrar para você que você não é capaz só para entrar por uma, você é capaz de entrar por muitas outras, porque você vai ser desejado. Quando você está no destino que Deus construiu para você, você passa a ser desejado. Você não se oferece, você passa a ser desejado. Saia dos ambientes onde você é suportado. Obedeça a Deus no destino que Ele construiu para você e você será desejado. Faça isso hoje. Faça isso hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando hoje para isso. Faça isso hoje. Faça isso hoje. O barco é o destino de Pedro. Jesus pula para dentro do destino de Pedro. E ele começa a falar a sua fé. Ele começa a falar com a sua fé. A fé de Pedro começa a ser tocada, porque o que Jesus estava falando era tudo aquilo que ele nunca imaginou em ouvir. Sabe, muitas vezes eu quero dizer para você, você precisa ouvir aquilo que muitas vezes você nunca imaginou que iria ouvir novamente. Hoje Jesus, Ele quer falar com você. E Ele quer dizer para você: essa noite chegou a hora de eu preparar as suas mãos, a sua força, a sua fé, para que você lance as redes novamente. Porque quando Deus alinha o nosso destino ao destino dEle, sabe o que Ele coloca dentro de nós? O desejo pela próxima vitória, o desejo pela próxima experiência. Ele apaga o fracasso, Ele apaga tudo aquilo que, sabe, todas as vezes que você olhou para a sua mesa e você não tinha o pão para comer que você desejava. Deus me fala hoje para falar para pessoas aqui, sabe, o tempo de escassez na sua vida hoje está acabando. Você sabe como nós acabamos com um tempo de escassez, de miséria, de pobreza, de mediocridade, de mentira, de baixa autoestima, de falta de crer que nós somos imagem e semelhança de Deus? Sabe quando isso acaba? Quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo assim: vá para águas mais profundas, porque eu quero te dar uma nova experiência. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mas sabe, quando Deus nos faz essa proposta, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro simplesmente, na hora que Jesus fala bem assim, vá para águas mais profundas, sabe o que ele pensou? Ele pensou no seu insucesso de uma noite inteira. Ele está cansado, não está conseguindo fazer. Talvez você esteja cansado também. Você esteja simplesmente angustiado de tantas coisas que você já tentou e não conseguiu. Ei, Deus está te chamando hoje para uma nova experiência. Quando Deus está dizendo, sabe, quando Deus falou: Alessandro, escreva essa série, sabe o que Deus me pediu? Ele me pediu: ei, me empreste o seu coração, porque eu quero colocar dentro do seu coração palavras para alinhar as pessoas que vão te ouvir, para que eles tenham uma experiência nova comigo. Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer entrar nesses lugares que nós pensamos como Pedro, no insucesso, porque Deus hoje quer nos ensinar que quando Jesus está dentro do nosso destino, e quando Jesus Ele nos empurra para as experiências que Ele colocou no nosso destino, Ele nos levará a lugares improváveis para nos mostrar os milagres criativos e o amor infinito que Ele tem por nós. Quantos nessa noite querem experimentar o amor infinito de Deus agora? Decida hoje ter uma experiência com Ele. Decida hoje mergulhar para uma experiência. Sabe, nesses últimos anos que eu andei fora da igreja, na esfera de governo, meu coração se entristeceu tantas e tantas e tantas vezes. E eu perguntava para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor colocou uma mensagem no meu coração. Aos 17 anos eu saio de casa, eu vou para um seminário, eu passo 5 anos estudando licenciamento pastoral. Sabe, eu fiz missões em outros países, fui para a África, orei por pessoas. Sabe, tive um filho morto que ressuscitou. Sabe, aleijados andaram, surdos ouviram, surdos ouviram, coxos levantaram, cegos enxergaram. Milhares de pessoas ouviram a tua palavra e foram simplesmente tocadas. Por que eu estou nisso? Sabe o que Deus me disse? Ei, o seu coração, ele é suficientemente profundo para experiências comigo, porque o que eu coloquei dentro de você, você vai colocar para fora, nessa esfera a qual eu te chamei. Não se acovarde para as missões que Deus tem para você, porque quando a visão é clara,
O que é visão? Visão é quando Deus te mostra quem você vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos lá na frente. O que é a missão? A missão é o que Deus vai, como Deus vai te ensinar a você fazer a visão se tornar realidade. Para que isso aconteça, a profecia ela vai ficar clara dentro de você, porque a profecia, ela conserta o ontem, ela justo hoje e te projeta para o amanhã. Você entende isso? E diante de tudo isso, o que Deus estava dizendo para mim é: Alessandro, pare de me questionar e entre em uma experiência profunda. Nessa última semana, quando um dos ministros que estavam tomando posse, ele estava fazendo um discurso, o Espírito Santo em voz audível, ele falou aos meus ouvidos assim: ei, abra novamente a porta do seu coração, porque eu preciso entrar para te dar uma experiência. Ali o Espírito Santo de Deus falou: coloca a sua mão no teclado do seu computador, porque eu quero que você escreva sobre destino. Todos nós que estamos aqui nessa noite, se nós tivermos uma experiência com Deus, nunca mais nós nos esqueceremos da origem a qual nós voltaremos um dia, porque todos nós morreremos e nós voltaremos para Cristo, e o que nos leva até Ele é um destino que Ele construiu para nós. E na verdade o que Jesus estava querendo com aquela palavra que Ele deu a Pedro foi: ei Pedro, eu quero criar em você um caminho de obediência. Obedeça, empurra o seu barco. Sabe, Pedro entra na água, e ele entra na água e simplesmente a água ela começa a bater já no seu peito. Ele está empurrando águas profundas. Daqui a pouquinho o seu pé, ele não bate mais no fundo, e ele vai empurrando o seu barco. Aí ele pula para dentro do barco. Agora imagine comigo, e Deus diz a ele: ei, quando eu der o sinal, você vai jogar as suas redes. E ele dá o sinal, e Pedro joga, Simão Pedro, ele joga as suas redes, e as redes elas começam a afundar. Agora preste atenção: quantos de nós nessa noite, nós vamos a lugares onde Deus nos mandou jogar a rede, e nós não temos paciência de esperar, sabe, aquilo que Ele nos disse que ia acontecer, nós não temos perseverança para esperar. Eu quero dizer para você que quando as redes elas afundaram, eu quero dizer que os questionamentos eles continuaram no coração, na mente daquele cara. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós temos o controle das coisas, sabe o que acontece? Nós vamos lançar as nossas redes, e a nossa rede ela vai começar a afundar, até quando ela passar o lugar aonde ela nunca chegou. Sabe o que acontece? A partir daquele momento Deus toma o controle das coisas. Ei, lance as suas redes. Eu quero dizer para você: deixa ela afundar a um nível que ela vai chegar a um lugar aonde ela nunca chegou. Sabe o que significa isso? Começa assim uma nova temporada no seu destino de experiências poderosas, sabe, experiências profundas com Ele, sabe, e a voz de Deus virá com amor no seu coração. Ela vai alinhar o seu coração, a sua mente vai ser irrigada por pensamentos novos, e os seus ouvidos vão ouvir a voz de Deus com clareza, e você vai tomar decisões tão libertadoras para a sua história. Porque a obediência, eu aprendi algo: para obedecer eu não preciso concordar. Foi isso que aconteceu com Pedro. As redes começaram a afundar, e de repente, sabe o que acontece? Jesus, sabe como é que eu vejo essa situação? Eu já falei isso uma vez. Eu vejo, sabe, Jesus, eu vejo Deus lá embaixo, sentado, simplesmente em pé, pisando em pé lá embaixo, no fundo do mar, olhando para cima, o barco de Pedro lá em cima. Ele chama todos aqueles peixes ao seu redor e falou: vocês estão vendo aquela rede descendo? Quando ela passar os limites que ele pode controlar, quando aquela rede passar para águas profundas, eu ordeno a vocês: vão em direção àquela rede e entrem naquela rede, porque eu preciso dar uma experiência àquele homem, porque ele precisa mudar tudo aquilo que está ao seu redor. Você crê nisso? Se você não crê, eu creio por você. Preste atenção: quando Deus entra no nosso destino, e ali o nosso destino, eu quero dizer que Ele vai aos lugares mais profundos, dá ordem a tudo aquilo que está contrário, a bênção que nós precisamos receber, o testemunho que nós precisamos gritar, e tudo aquilo que vai, sabe, tudo aquilo que vai construir a nossa história e encher a nossa boca de alegria, de dizer: Deus me visitou. Eu quero dizer para você algo: os peixes eles subiram, e as redes de Simão começaram a balançar. Automaticamente ele olha para um lado e para o outro,
Ele olha para Jesus lá na praia, Jesus faz um joia para ele dizendo: aconteceu, aconteceu. Eu quero dizer para você que quando você obedece a Deus, mesmo que a sua obediência, mesmo que seu coração não queira, eu quero dizer, permaneça hoje, agora, nesse momento, nesse sentimento que você está. Lance as suas redes novamente naquilo que você foi fracassado e deixe elas alcançarem os lugares onde elas ainda não alcançaram, porque Deus está dizendo: eu vou te dar o testemunho que você precisa contar para a sua geração. Permaneça conectado no destino que Deus deu a você. Sabe o que aconteceu aquele dia? Sabe o que aconteceu dentro daquele barco? Deus, através de Jesus, Ele grita em direção a Simão e diz: fique aí, lance as suas redes. E aquele dia, ele simplesmente se conecta ao destino que Deus tem para ele. As redes balançaram. Quando as redes balançam, o nosso coração se enche de alegria. A nossa fé toma o lugar dos lugares de incredulidade. O nosso coração, ele bate de uma forma diferente. Ele bate de uma forma diferente. A Bíblia fala que se você tiver que guardar algo, guarde o seu coração, porque dele vão fluir e vão brotar as fontes de água. Preste atenção. Preste atenção. Independente dos resultados que você já teve até hoje, lance as suas redes. Lance as suas redes novamente. Deixa Jesus fazer um milagre na sua vida. Deixa Ele fazer um milagre na sua história. Não se classifique pelo que as pessoas te classificam. Quando você se enxerga em Deus, você sabe, a sua autoestima se torna inabalável. Hoje Jesus diz a você: eu quero que você se enxergue em mim. Aquele momento, Simão se enxerga em Jesus e ele puxa aqueles peixes para dentro do seu barco. E aí ele tem que chamar todos os seus amigos. Sabe por quê? Porque já não cabia mais dentro do barco dele. O que quer dizer? Sabe, Deuteronômio 28, de 1 a 14 diz: tu emprestarás e não tomarás emprestado. Sabe o que Deus estava dizendo aquele dia, através de Jesus para Simão? E sabe o que Simão simplesmente aquele dia passou? Ei, a partir de hoje você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Sabe o que é isso? Os barcos do lado vieram e ele começou a jogar peixes dentro daquele barco, grandes peixes. E aquele mesmo caminho que Simão fez como um fracassado, voltando para o lugar onde ele tinha derrota, aquele mesmo caminho ele fez de volta, dizendo: eu não sou digno deste homem que conversou comigo. Hoje Deus quer te levar aos lugares do medo, do abandono, da orfandade, da pobreza, da miséria, da mediocridade, do divórcio, da angústia, da opressão. E Ele diz a você: lance as redes. Sabe por quê? Porque o que eu vou deixar na sua memória são testemunhos poderosos que vão apagar todos os traumas que você teve. Você não vai ficar estacionado em traumas na sua vida, porque Deus não te fez como água parada. Deus te fez uma fonte abundante. Dele Ele vai jorrar a água da vida. Aquela água que aquela samaritana bebeu está dentro de você. Eu quero começar o ponto 2 e eu quero encerrar. Semana que vem eu vou continuar o ponto 2, mas eu quero começar ele aqui. Preste atenção. Não se acostume com a presença. Viva um relacionamento íntimo com Deus. Em 1 Samuel 7, 1 e 2 fala bem assim: então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles conduziram para a casa de Abinadab. Na colina consagraram ao seu filho Eliezar para guardar a arca do Senhor. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, e foram 20 anos que a arca fica com ele. E todo o povo de Israel, ele clamava ao Senhor por meio de súplicas. Sabe, quando eu estava escrevendo isso aqui, mais uma vez o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração. Ei, Alessandro, olha a história desse homem. A arca volta para a casa
de Abinadab. Abinadab escolhe um dos filhos chamado Eleazar. Eleazar simplesmente significa aquele que socorre. Deus pega a arca e coloca na casa daquele que socorre. A arca fica por 20 anos ali. Eleazar tem 2 filhos, um se chama Uzá e outro se chama Aió. A arca fica dentro da casa desse homem por 20 anos, a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Ela fica 20 anos dentro da casa desse cara. Eleazar pega a arca, ele coloca num lugar legal, no meio da sala, onde todos vão ver a arca fica ali, simplesmente dentro da sua casa como um utensílio. Ele não reconheceu a arca como a presença do Senhor, ele reconheceu a arca como algo a mais. E eu dou um parênteses aqui, quantos de nós temos o nosso relacionamento com Deus como algo a mais? Ei, posso te dizer algo? Já andei no meio de muitos bilionários, de muitos ricos, de homens poderosos, de homens miseráveis, pessoas que não têm nada. E posso te dizer algo: só existe uma forma de nós guardarmos a presença de Deus dentro de nós, reconhecendo que a presença só sai do próprio Deus. Eu quero dizer a você, não negocie a presença por nada. Você sem a presença de Deus é uma presa fácil para Satanás. Não seja parte de uma estatística de 2 bilhões de pessoas que entrarão em depressão a qualquer momento no mundo. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus está dizendo aquilo que Ele disse para Bartimeu: levante, porque os seus inimigos se tornarão as suas testemunhas agora, e eles verão que um grito de um homem apaixonado pode fazer Deus parar tudo o que Ele está fazendo. Assim como Jesus parou, e Ele disse a Maria Madalena: fala Maria. Maria, Ele chama ela por Maria. Sabe por que Ele chama ela por Maria? Porque quando Deus nos chama pelo nosso nome, é porque Ele está nos chamando para uma intimidade profunda com Ele. A arca, quando ficou na casa de Eleazar, os filhos dele corriam ao redor da arca. Os filhos de Eleazar se acostumaram com a presença de Deus. Os filhos de Eleazar, eles não tiveram o testemunho, eles não tiveram o testemunho do seu pai se prostrando juntamente com a sua mãe. Ei, você que está em família, em casa, se prostre diante do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, eu quero dizer para você, essa grande onda dessa pandemia vai passar, e sabe o que vai acontecer? Você não será afogado pelas águas da depressão, da opressão, da mentira, da pobreza, da mediocridade, do desemprego, da doença, da morte. Nada vai te alcançar, sabe por quê? Porque você está guardado na intimidade, você está guardado na presença. Nós somos feitos para guardar a presença e a glória de Deus dentro de nós. Permaneça conectado no destino que Deus tem para você. Talvez nessa noite você esteja abalado com o que você está ouvindo. Sabe por que isso nos abala? Porque nós somos feitos para a presença. Quando nós ouvimos as verdades do céu, as verdades dos céus fazem desmoronar os mundos mentirosos e paralelos que nós construímos, porque são mais fáceis de viver, e nele parece que nós mandamos em Deus, e nós fomos feitos, nós não fomos feitos para ser mandados por Deus, nós fomos feitos para declarar adoração a Ele. Nós fomos feitos, sabe, da essência do próprio Deus. Então eu quero dizer para você, quando Deus te olha, Ele está dizendo para você: ei, eu quero que você exale a minha glória. Você que está com a sua família agora, chame a sua família para a sala. Diga aos seus filhos: nós fomos feitos para adorar a Deus. Tem muita presença de Deus aqui. Sabe por quê? Porque quando falamos em intimidade, nós vamos aos lugares onde nós vamos aos lugares onde tivemos experiências profundas com Ele. Os dias foram se passando dentro da casa de Eleazar. Sabe o que acontecia? Eleazar abria a janela e o sol batia na arca, a arca brilhava dentro da sua casa, mas se tornou simplesmente um móvel, um utensílio. Olha o que significa usar. Usar significa força, aquele que usa força. Olha que louco, preste atenção. Os dias quando ficavam nublados, Eleazar fechava a porta, os meninos não podiam brincar lá fora, eles brincavam dentro de casa, corriam do lado da arca, em volta da arca, subiam, pulavam. Sabe por que se acostumaram? Se tornou algo comum. Ei, faça o seu culto doméstico. Pegue os seus filhos todos os dias.
Inculque a palavra de Deus nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que é o pai que ensina o caminho que o filho deve andar. Porque vai chegar um dia que ele vai tomar as suas próprias decisões, e as suas decisões vão ser sobre a plataforma do temor do Senhor. Não coloque medo nos seus filhos, dizendo que se eles não servirem o Senhor, eles serão nada na vida. Não, traga o temor do Senhor. Sabe como nós trazemos o temor do Senhor? Lendo a palavra. A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir a palavra, e a fé gera temor. Porque o temor do Senhor, quando Ele faz um milagre em nós, Ele constrói em nós um altar de adoração e de dependência a Ele mesmo. Ei, os filhos de Eleazar não tiveram isso. Eles não tiveram culto doméstico. Eles não aprenderam a adorar a Deus. Eles não aprenderam a servir ao Senhor. Preste atenção, pais e mães, hoje não sirvam, sabe, como homens ignorantes que têm acesso à palavra de Deus. Sabe o que é ignorância? Ignorância é onde as verdades, a inteligência do céu ainda não entrou. Mas quando você sabe a palavra de Deus e você não ensina aos seus filhos, você está dizendo a eles, sabe o que? Corra em volta à presença e se tornem filhos como os filhos de Eleazar. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Talvez essa palavra seja dura ao seu coração, mas a Bíblia fala aqui, do mesmo jeito que ele tem cajado, ele tem vara. O cajado consola, mas a vara exorta. Sabe por que a vara exorta? Para que nós tenhamos temor do Senhor. A vara não machuca. A vara do Senhor, ela nos traz temor, a lembrança que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, e o Pai corrige o filho que ama. Nós temos uma geração de filhos que não são corrigidos, queridos, pela palavra, e eles não têm temor do Senhor. E aí sabe o que acontece? Correm em volta da arca e pecam, se prostituem em volta da arca, negociam seus valores. Sabe o que acontece? Um dia desperta no coração de Davi o desejo de trazer a arca para perto dele, a arca para Jerusalém, a arca para debaixo de uma tenda onde um povo pudesse tocar na presença de Deus. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu, acontece o que está escrito em 2 Samuel, verso 6, capítulo 6, do verso 1 ao 12. Preste atenção. Davi chama o profeta Abiatar, que significa Deus é Pai. Davi olha para o meio da sua galera e fala bem assim: Deus é Pai, vem aqui, meu pai, me ensina aqui o que eu tenho que fazer. Aquele homem idoso, por isso guarde o seu pai. Esse vírus nos ensinou uma coisa: honrar pai e mãe, guardar os idosos, guardar a palavra, sabe de quê? A palavra de sabedoria. Guarde a palavra de sabedoria, porque quando a palavra de sabedoria morre, sabe o que acontece? Não há entendimento. Aonde falta sabedoria, falta direção. Olha o que acontece, verso 1: e tomou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel, o número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que ele tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, e o nome do Senhor dos exércitos se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo e levaram a casa da casa de Abinadab. Uzai e Aió, os filhos de Abinadab, eles guiavam o carro novo. Quem guiava o carro novo? Os filhos de um homem que não davam valor à presença de Deus. Ei, preste atenção, como uma pessoa que não dá valor à presença de Deus pode levar a presença de Deus, queridos. O que Deus estava dizendo: ei, eu vou dar uma nova oportunidade a esses meninos de terem uma experiência com Deus. Deus está dando oportunidade a nós, que somos seus filhos, a termos experiência com Ele. Quando estamos conectados no destino que Deus tem para nós, as oportunidades, elas vão aparecer todas as horas, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Deus não olha para o nosso pecado, Deus olha para o arrependimento do nosso coração, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Sabe o que acontece? Uzai e Aió, ali adiante da arca, e Davi, verso 5, e Davi toda a glória de Deus, e ele estava ali agradecendo. Mano, preste atenção, quando ele fechou a porta, o rei Davi foi embora. Imagine o presidente da república batendo na porta das nossas casas e dizendo assim: ei, eu vim deixar o tesouro do Brasil aqui agora, um dia eu vou voltar para buscar, cuide bem. Sabe por que você está nessa geração? Porque você é a arca predileta de Deus. Você é essa arca, você é essa presença poderosa. Eu estava dizendo com a Cristiane hoje: Cristiane, essa noite vai ser diferente. Eu sinto,
Mano, todas as vezes que eu coloco a mão no computador para escrever alguma coisa a mais e não sai, sabe o que acontece? Mano, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa aqui. Vai acontecer um milagre poderoso nessa noite. Eu tenho certeza. E eu quero dizer para você, preste atenção. Sabe qual a diferença de Eleazar, os filhos de Eleazar, e a diferença de Obed-edom, a sua esposa e seus filhos? É porque eles se prostraram. Obed-edom olhou e falou: eu não sou merecedor disso. Meu Deus, o que isso está fazendo aqui? Mas sabe o que aconteceu? Todas as vezes que Obed-edom colocava a sua cabeça no seu travesseiro, a glória de Deus chamava ele para ir para a sala. E ele se ajoelhava, ele se prostrava. E sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer que a glória de Deus começou a entrar nas finanças daquele cara. Começou que a glória de Deus começou a entrar no coração dos filhos daquele cara. Começou que a glória de Deus começou a entrar no coração dele e da sua esposa. Sabe o que aconteceu? Os seus vizinhos começaram a ver que a vida dele foi transformada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tenho uma experiência profunda com Deus, todas as vezes que eu empurro o meu barco para um lugar mais fundo, todas as vezes que eu pego a presença de Deus e eu trato a presença de Deus como a última experiência que eu vou ter com Deus, porque depois daquela ali, talvez Jesus volte e Jesus leve a igreja. Eu quero dizer para você, ela se torna então tão especial, ela é tão alinhadora e ela é tão transformadora. Na semana que vem eu quero voltar desse ponto, porque hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei o que eles vão adorar, mas eu tenho certeza que quando eles adorarem, algo vai acontecer na sua vida. Mas o que eu sei nessa noite, ouça, é que milagres incríveis e sobrenaturais vão acontecer. Eu vejo pessoas ressuscitando na sua história. Eu vejo pessoas se levantando. Eu vejo simplesmente o perdão entrando dentro de casas onde o orgulho fala mais alto. Eu vejo a paixão por Jesus voltando ao coração. Eu vejo Jesus voltando ao coração de pessoas que estavam frias. Sabe, você que estava frio, você que estava simplesmente não conseguia sentir nada. Hoje o Espírito Santo de Deus diz a você: sabe por que você está aqui? Porque Ele quer aquecer o seu coração de novo. E Ele está dizendo para você: você está se sentindo fracassado como Pedro, Simão. Entregue a sua vida novamente a Ele, volte para Jesus e diga a Ele: eu quero ter uma próxima experiência. Eu vejo Deus curando pessoas cegas nessa noite. Eu não sei por que isso, mas Deus me falou o tempo todo: Alessandro, eu vou abrir os olhos dos cegos, eu vou abrir os olhos dos cegos. Talvez eu seja um desses cegos nessa noite que não estou conseguindo ver tantas coisas. Sabe por quê? Porque as situações difíceis da vida nos cegam, para que nós não enxerguemos verdadeiramente quem nós somos em Deus e o que podemos fazer através dele em nós. Mas eu só encerro dizendo para você: o que aconteceu com Obed-edom foi tão histórico, que o rei levantou do seu trono 3 meses depois. 3 meses, 90 dias, 12 semanas, o rei se levanta, porque uma história chega aos seus ouvidos, que tudo que estava na casa de Obed-edom tinha sido transformado. O seu vilarejo tinha sido transformado. A casinha pobre já não era mais pobre. O lugar medíocre já não era mais medíocre. Aonde tinha doença, a doença tinha ido embora. As pessoas que estavam ao seu redor tinham sido transformadas. A rede social daquela época, sabe o que era? Era o trabalho formiguinha, um falando para o outro. Chegou lá no ouvido do rei, dentro da sala do rei, dizendo: ei rei, pode buscar a arca. Sabe o que Davi faz? Ele dá um pulo do seu, ele dá um pulo do seu trono e ele vai em direção à casa de Obed-edom. Sabe o que Davi representava? Davi representa hoje Jesus. A notícia do nosso arrependimento hoje vai chegar ao coração de Deus. Ele vai pular do seu trono e ele vai vir em direção a nós, e ele vai dizer: ei, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque a última confissão, a próxima confissão anula a última que foi feita. E eu quero dizer para você que a última confissão foi: Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, e nenhuma condenação está sobre você. Desejamos provar o teu direito.
seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Fascinado vou da glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Fascinado vou da glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. A Bíblia fala em Salmos 125 assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, e desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a justiça. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam dos caminhos tortuosos, o Senhor os infligirá o castigo dado aos malfeitores. Que haja paz em Israel, que haja paz sobre a sua vida. Eu quero encerrar essa noite orando por você e dizendo: o amor de Deus está aqui, o amor de Deus está aí. Você sabe o que Ele me diz? Ei, Alessandro, eu vou espalhar o meu amor hoje para todos aqueles que quiserem. Sabe, a sua casa será um lugar de presença intocável, porque eu vejo o Senhor hoje abrindo portas. Eu vejo o Senhor hoje entrando por portas, quer dizer. Abra a porta hoje, porque Ele está à porta para entrar. Essa é uma noite de alegria, uma noite de alinhamento de destino. Deus me manda te dizer: ei, permaneça conectado no seu destino. Porque eu não vim do útero humano, e eu não me arrependo daquilo que eu prometo e falo. Mas eu quero dizer para você que foi eu quem te constituí, foi eu quem te fiz, e eu te fiz para minha glória. Hoje eu digo a você: me dê o seu destino, que eu alinharei ele segundo a promessa a qual eu disse que vai acontecer. E quando eu digo que vai acontecer, vai acontecer. Hoje eu aumento a minha esperança dentro de você. Hoje eu aumento a minha paz dentro de você. Eu vejo como se Deus aumentasse um fogo dentro do coração de algumas pessoas. E o Espírito Santo de Deus te diz: no lugar da tristeza eu colocarei alegria abundante. No lugar da perda eu te restituirei, tu emprestarás e não tomarás emprestado. No lugar do medo eu colocarei a minha segurança e a minha paz. No lugar da orfandade hoje eu abro os meus braços para ti e digo: eu sou o teu pai. No lugar onde faltou água, eu jorrarei da fonte da água da vida. No lugar onde faltou alegria e esperança, eu vos darei hoje abundantemente, abundantemente. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos. E eu sei que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso eu peço ao Senhor: cura pessoas agora. Começa a curar pessoas agora, Espírito Santo. Cura o desistido, entra no coração do abatido, entra no coração do triste, restaura o temor do Senhor, retira a mentira, a nuvem maligna, meu Deus e meu Pai, que não permite os teus filhos te buscarem como ele tem que buscar. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos a tua presença, e que nessa noite a tua paz esteja sobre eles. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém. Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor continue com essa canção. Ore mais um pouco, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não consigo me expressar quando Deus entrar na sala. Só nos resta contemplar, fascinado por tua glória. Mal consigo me expressar